A gente começa, né, com o estado de saúde do nosso companheiro de trabalho, meu amigo querido, meu amigo do coração, Gugu Liberato. As informações ainda são desencontradas, portanto, vamos trabalhar. Eu peço, por favor, inclusive, né, a sobriedade de todas as pessoas da internet, o respeito nesse momento delicado da saúde do nosso Gugu para o compartilhamento de informações. O que se tem de forma oficial pela assessoria de imprensa do Gugu Liberato é que ele sofreu um acidente na casa dele ontem, nos Estados Unidos, em Orlando. Ele teria caído de uma queda de aproximadamente 4 metros de altura. Parece que o Gugu estava arrumando alguns enfeites de Natal, né, na casa dele lá em Celebration, que fica no município de Orlando, onde fica a Disney World nos Estados Unidos. E depois dessa queda, ele foi levado para o hospital na cidade de Orlando, também nos Estados Unidos. Ele ficaria em observação por 48 horas. Digo ficaria porque desse boletim para agora, portanto, se reduz o tempo dessa observação. Não é? Essas são as informações. A nota da assessoria oficial do Gugu, da assessoria de imprensa do Gugu, pede, não é, a parcimônia de todos, a paciência de todos, porque é um momento delicado, né? Afinal de contas, a mãe do Gugu é uma senhora de idade que estaria indo para os Estados Unidos num avião junto com o irmão do Gugu. Lá o Gugu mora com a Rose, que é mãe dos filhos dele, né? Além do João e das outras duas meninas também que moram com ele lá em Celebration, uma casa muito bonita. Eu estive na casa há pouquíssimo tempo, jantando com o Gugu. O Gugu é um paizão, né? É uma pessoa muito querida, né? Inclusive era aniversário do João Augusto quando eu estive lá em Orlando. E lá nos Estados Unidos o Gugu encontrou, né, uma vida mais tranquila. Lá o Gugu encontra uma vida mais sossegada para os filhos dele, um local seguro, não é, onde ele resolveu montar uma nova vida para toda a família dele, né? Então ele se divide com a família nos Estados Unidos e com os trabalhos aqui no Brasil, tanto que a irmã dele e a mãe também moram aqui. Portanto, eu quero passar para vocês as informações oficiais. O que está sendo divulgado do contrário disso não é oficial. Portanto, segundo a assessoria de imprensa, houve essa queda, não é? Ele teria batido a cabeça, foi levado para o hospital. Qualquer trauma na região do crânio, qualquer batida na cabeça, por menor que seja, a gente não sabe o tamanho da gravidade dessa batida, mas requer uma internação, inclusive com cuidados especiais, porque num primeiro momento esse trauma não pode demonstrar a sua gravidade, mas depois de um certo tempo os médicos podem constatar, não é? Inclusive trauma na cabeça, quem já levou sabe que tem que ficar pelo menos 3 meses depois observando se há perda de memória ou tontura ou qualquer outro sintoma, né? Portanto, essas são as informações oficiais. Nós estamos, não é, em solidariedade a toda a família do Gugu para que ele se recupere de tudo isso, e assim que nós recebermos qualquer informação oficial, nós vamos trabalhar com informações oficiais, não com boatos, não com notícias maldosas na internet, né? Nós precisamos acreditar na assessoria de imprensa do Gugu. Quem é a assessora dele é a Esther Rocha, que está, por sinal, com ele, acredito que 20 anos, e é por ela que as informações oficiais virão. E aqui, como é a casa do Gugu, também todos nós estamos em solidariedade, em oração, e eu tenho certeza que tudo vai terminar da melhor maneira possível, né? O Gugu, que é um colega muito querido, né? Eu tenho o Gugu como inspiração, o conheci quando nós trabalhamos juntos no SBT há mais de 10 anos, né? E eu falei ontem no programa sobre ele, né? Eu perguntei para o Gugu uma vez: Gugu, qual que é o segredo do seu sucesso, né? Como que você conseguiu conquistar uma trajetória de luta, uma trajetória linda na televisão? E o Gugu me respondeu: Bate, ele me chama de Luiz. Ele e Silvio Santos são uma das poucas pessoas que ainda me chamam de Luiz, além da minha família. E ele disse: é suando. Eu perguntei: você diz suor mesmo, de transpiração? Dele, de transpiração. E o Gugu é muito trabalhador, é ligado, né? Eu puxei um pouco dele nisso. Ele tem só na sala dele de trabalho na casa aqui em São Paulo mais de 8 televisores, né? Então ele acompanha tudo que sai, é ligado em absolutamente tudo de viagem, tecnologia. Foi há pouco tempo numa viagem maravilhosa, inclusive que ele compartilhou pelas redes sociais, para Singapura, para Hong Kong. Falei inclusive com ele quando ele estava em Hong Kong, para ele conhecer um café da manhã de um hotel lá, que é um café da manhã que parece mais almoço, parece mais um jantar. De café da manhã não tinha nada. E como o fuso horário é tão diferente, quando lá são 7 da manhã, aqui são 7 da noite. Então eu comia às 7 da manhã como se fosse um jantar, e ele deve ter ido lá conhecer esse café da manhã. Portanto, gente, essas são as informações que nós temos no momento, ok?
Assim que tiver qualquer dado novo sobre isso, podem ficar tranquilos que nós informaremos o que for oficial, tá certo? E que Deus ilumine aí os médicos que estão tratando do nosso Gugu. O que me deixa mais tranquilo é que o nosso Gugu está na mão dos melhores médicos do mundo. Não porque eu sei quem são os médicos que estão cuidando dele agora. Ele mora numa cidade que é a sede da Walt Disney World e, portanto, é um local, Percival, onde traumatismo craniano é uma das principais ocorrências por causa do parque da Disney, da Universal Studios e do Busch Gardens. Lá, infelizmente, muitas crianças acabam caindo, se machucando. Então, eles têm em todos os hospitais de Orlando uma força-tarefa para atender pacientes com esse diagnóstico, né? Portanto, a gente precisa confiar em Deus e também nesses médicos que tudo vai terminar da melhor maneira possível, tá bom? Muito bem.